A Câmara de Vereadores de Cuiabá aprovou, mas o prefeito acabou vetando um projeto de lei que beneficiaria empresários do segmento de bares e restaurantes com isenção do pagamento do IPTU. A medida foi elaborada diante das dificuldades econômicas enfrentadas pelos segmentos por conta da pandemia. E esse é um dos nossos assuntos agora, na entrevista ao vivo aqui do Jornal do Meio-Dia, com a presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui em Mato Grosso, Lorena Bezerra. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada. Presidente, o prefeito Emanuel Pinheiro vetou, a senhora me falava aqui agora há pouco, parcialmente esse projeto aí de isenção do IPTU. Por que esse veto? Isso, na verdade, o projeto de lei é do Executivo, né? Ele mandou para votação, a Casa incluiu algumas emendas, incluiu outros setores e quando voltou para o Executivo foi vetado, foi um veto parcial, né? Ainda cabe análise da CCJ e nova votação da Casa para ver se libera. E qual o principal motivo do veto, já que o projeto de lei, originalmente, veio do próprio Executivo e depois o próprio prefeito acabou vetando este projeto? O que aconteceu ali que se tornou inviável? Houve ali um argumento até de vício de inconstitucionalidade por parte do Executivo? Foram adicionados outros segmentos, então o Executivo alegou que mexia no orçamento, né? Então, a nossa preocupação é que, de todos os setores, realmente o nosso setor foi muito prejudicado, né? Nós passamos de bares, restaurantes e eventos. Exatamente, que seria o projeto de lei inicial, né? Bares, restaurantes e eventos. E o nosso setor, ele não passou por restrição de horário, ele realmente ficou fechado. Nós ficamos proibidos de trabalhar por quase 18 meses entre 2020 e 2021, né? E esses outros segmentos aí que os vereadores acabaram incluindo lá na Câmara Municipal de Cuiabá, eles iriam impactar em muito, presidente, a arrecadação da Prefeitura de Cuiabá com o IPTU? Tem esse levantamento? A verdade é que todos sofreram na pandemia, né? Alguns setores mais e outros menos. E a alegação realmente da Secretaria de Fazenda do município é o orçamento, que impactaria grave no orçamento agora de 2022. No caso, né, dos bares e restaurantes e o setor de eventos, quanto que a Prefeitura vai deixar de arrecadar se for mantida essa isenção? Não tenho esse número, Lúcio. Mas aumentou muito mais o leque de segmentos para os quais seria isentado o IPTU. Foi isso que levou ao veto, né? Porque primeiro bares, restaurantes e eventos, como você disse, muito penalizados, de portas fechadas durante quase 2 anos, e também foram incluídos quais outros setores, por exemplo? Se não me engano, foi hotéis, papelarias e o comércio, do modo geral. E o que ficou aprovado ao final? Foi mantida a isenção para algum segmento ou para ninguém mais? Não, para ninguém. Este ano de 2022? Não, o projeto de lei está parado, agora cabe a CCJ analisar e os vereadores votar novamente. Então, o que é o problema que a gente vê nisso? Nós já estamos quase no final de março, nós já passamos do dia 20 de março, né? E o IPTU, ele já é para abril. O alvará também estava inserido nesse projeto, já passou, porque ele é desde dezembro. Esse projeto de lei de isenção de alvará e IPTU está em trâmite desde dezembro. Então, o alvará já se passou e agora a gente teme que venha o IPTU, né? E as dívidas estão acumuladas, então restaurantes fecharam, bares fecharam, e agora que a gente está retomando, tendo um fôlego, não tem condições de... Seria um alívio para o setor, né? Até uma reparação por um setor que foi obrigado a fechar em prol de um bem coletivo, né? Agora, a Câmara Municipal, ela tem um prazo, né, para analisar esse veto do prefeito, seja para manter ou para derrubar esse veto. Ela tem um prazo para isso. Sim, o trâmite todo, ele tem, até a avaliação da CCJ, tem um prazo de 15 dias, a contar do dia 11. E haverá por parte da Abrazel alguma pressão popular, porque é um projeto que impacta não só os empresários, também trabalhadores ali desses segmentos, né, presidente? Haverá essa pressão para que a Câmara, ao final, derrube esse veto? Camila, foi até uma surpresa, porque num primeiro momento a gente estava muito seguro e foi muito bem conversado. Isso até foi um projeto de campanha, os vereadores apoiaram. Uma promessa de campanha do prefeito? Sim, foi uma promessa de campanha. Ele realmente colocou o projeto de lei, porque precisa do voto dos vereadores. A Casa aprovou por unanimidade praticamente
e agora vem parece que a gente vai começar tudo de novo, né? Então parecia que era um alívio e agora a gente vai e retoma as negociações. Realmente a gente tem uma ansiedade para que isso se resolva. E como a senhora disse aí, o veto do prefeito foi parcial porque incluíram outros segmentos. Agora, a decisão do prefeito, então, foi para manter a isenção para bares, restaurantes e eventos. Para o setor de eventos. Isso. Aí tem uma outra questão, depois dessa decisão da Câmara. Será que esses outros setores, que também podem até não ter sido tão prejudicados como os bares, restaurantes e eventos, mas também foram prejudicados com a pandemia. Será que isso não pode acabar indo para a justiça? Desses outros setores querendo o mesmo benefício, aí no caso a isenção aí das taxas e do IPTU? Cada um tem que, né, se movimentar. No nosso caso, a gente já tem uma ação entre executivo, legislativo e até governo federal de reparação quanto aos prejuízos causados para o nosso setor. Essa é uma ação nacional e é uma ferramenta para que possa ser usado, né? Até por conta desse fechamento. Gente, não era assim, não dava para trabalhar com delivery, era totalmente fechado. Sim. Um bar não vai fazer delivery de porção, de cerveja, né? Um restaurante do centro não conseguia fazer delivery da marmita que ele servia. Então, fecha porque o setor causa aglomeração e prejudica todo mundo e sem nenhuma reparação vai ficar realmente difícil. A gente não pode esquecer o que a gente passou lá atrás, né? Presidente, você está mencionando várias vezes a palavra reparação, né? Há diversos estudos, a própria OMS já se manifestou no sentido de que o lockdown não evitou um número, como se esperava, significativo de mortes, né? Pelo contrário, empobreceu muito a população em muitos setores. Você acredita que o poder público, proibindo esse setor de trabalhar, de fato, deveria pelo menos fazer essa reparação isentando do IPTU, os alvarás, sente como se fosse assim uma prestação, ao final, reparatória do poder público com esse setor que seria necessário? Com certeza. No âmbito estadual, a gente teve a isenção do IPVA, né? Então, agora no âmbito municipal, a gente vai tendo do IPTU, do alvará, federal, a gente teve financiamentos, Pronamp, cada um ajudando um pouquinho, com certeza, porque, na verdade, quem gera emprego e renda e faz a máquina funcionar é o setor também, né? São os empresários. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigada.